Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Objetivos: ler e interpretar reportagens sobre polêmica de um programa de trainee para negros, localizar informações em infográficos e debater sobre as posições oferecidas pelos textos. Vamos refletir? Primeira questão: você acredita que há igualdade racial no Brasil? O que você acredita? Como você avalia a política de cotas raciais? Já ouviu falar disso? Então vamos conversar mais sobre esse tema. O texto 1, checando aqui as informações da BBC News Brasil, é uma reportagem sobre um assunto que mobilizou e dividiu as opiniões nas redes sociais. O título da reportagem é Magazine Luiza: dar vagas só para negros é racismo reverso? Então, por Luiz Barrucho, da BBC News Brasil em Londres. Te convido à leitura do texto. O anúncio do primeiro processo seletivo exclusivo para a admissão de trainees negros pelo Magazine Luiza gerou polêmica e dividiu as redes sociais no fim de semana. De um lado, usuários elogiaram a iniciativa, que viram como uma forma de corrigir a desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro, em que negros, pretos e pardos ocupam somente 30% dos postos de chefia. Apesar de serem mais da metade da população, segundo dados do IBGE, do outro, houve os que considerassem a ação crime de racismo. Alguns chegaram, inclusive, a recorrer ao termo racismo reverso para criticar a empreitada da empresa. O próprio Magazine Luiza, ao justificar o anúncio do processo seletivo, afirmou que sua intenção era aumentar a diversidade do quadro de funcionários da empresa. Atualmente, temos em nosso quadro de funcionários 53% de pretos e pardos, e apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. Precisamos mudar esse cenário, disse a empresa no Twitter. Por isso, queremos desenvolver talentos negros como nossas futuras lideranças e ajudar a ampliar a voz da negritude no processo de digitalização no Brasil, acrescentou. Davi Tangerino, advogado criminalista e professor da UERJ e da FGV São Paulo, diz que, embora a lei número 77/16/89 tipifique como crime negar ou obstar emprego em empresa privada, com prisão de 2 a 5 anos, ninguém está obstruindo a contratação de brancos. Entre as várias ações do Magazine Luiza, essa foi dedicada a candidatos negros. A medida não foi tomada para impedir a contratação de brancos, mas para promover a igualdade racial dentro dos quadros da empresa. O oposto do que se criminaliza, diz ele à BBC News Brasil. A Constituição fala em igualdade e isso não significa que somos iguais, mas devemos ser tratados como iguais. Sabemos que os negros são fortemente excluídos no mercado do trabalho. Como falar em crime de racismo se os brancos ainda são maioria no avesso às vagas de trabalho? Questiona. Outro lado, há os que pensam diferente. No Twitter, os deputados Carlos Jordi e Daniel Silveira disseram que formalizaram uma ação contra o Magazine Luiza, alegando que a empresa estaria cometendo um ato de racismo. Também na mesma rede social, a juíza do trabalho, Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça, disse que a iniciativa é inadmissível. Discriminação na contratação em razão da cor da pele, inadmissível, escreveu ela no Twitter. Na minha Constituição, isso ainda é proibido, acrescentou a juíza ao responder um comentário feito na publicação. Horas depois de publicar o Twitter, a magistrada o apagou e fechou sua conta, restringindo o acesso apenas a seguidores. Antes, ela havia partilhado uma postagem sobre o programa de trainee que questionava: e esse racismo é do bem? A publicação do deputado federal Paulo Eduardo Martins falava sobre a iniciativa do Magazine Luiza. Autora do livro Pequeno Manual Antirracista, a filósofa Djamila Ribeiro diz ser ilógico o conceito de racismo reverso. Para haver racismo, é preciso haver relações de poder, quando os oprimidos reivindicam seus direitos normalmente são confrontados
pelos opressores que fazem uso da chamada lógica da inversão. Ou seja, acusando aqueles que estão reivindicando direitos legítimos de criar o problema. Essa é uma tática muito usual. Isso mostra que no Brasil existe um desconhecimento do que foi a escravidão, justamente por causa desse legado que estrutura a nossa sociedade. A população negra ainda está alijada de muitos direitos. Ações como essa do Magazine Luiza cumprem o princípio da equidade de Aristóteles, que é tratar desigualmente os desiguais para que se possa promover a equidade, acrescenta. Com isso, chegamos à atividade 1 e temos uma proposta para vocês. De acordo com alguns posicionamentos sobre o programa de trainee para negros descrito no texto, existe uma desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro. Letra A. Você concorda com ela? Letra B. Por que são necessários programas de equidade? Observando as imagens aqui, você tem, na linguagem não verbal, algumas pistas. Faz aí, que eu te aguardo aqui, combinado?
Voltei, gabaritar contigo a questão 1. Então, veja, quando eu percebo o que é equidade, né? Eu tenho aqui, ó, na própria linguagem não verbal, o exemplo, né? Todo mundo incluído, com as mesmas condições, todo mundo sobre rodas, né? Posso fazer esse comentário. Na letra A, se você concorda ou não com ela, é uma resposta pessoal sua. Já na letra B, por que são necessários programas de equidade? O que nós percebemos? Que o texto mostra que há uma necessidade de corrigir a desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro, em que negros, pretos e pardos ocupam somente 30% dos postos de chefia, apesar de ser mais da metade da população, segundo dados do IBGE. Então aqui, novamente, né, a questão aqui, ó, equalidade, equidade, feminismo, né? Você percebe assim, ó, na linguagem não verbal e verbal também. O texto 2 que eu apresento a vocês é um gráfico, né, um infográfico de Carol Ito para a reportagem da revista Trip. Então, no nosso eterno combate às fake news, eu tenho aqui, ó, a fonte, revista Trip UOL, sempre checando a veracidade disso. Então, diz assim: a diversidade como sinônimo de lucro tem sido pautada por diversas consultorias que buscam fazer com que as empresas se atentem para a equidade de raça e gênero. Parece que as organizações são mais machistas e racistas do que capitalistas. Por quê? Ela observa isso aqui, ó, 54% da população consumidora é o quê? Negra. Então, ela comenta o dado apresentado. É nítido isso. No segundo diz assim: pessoas negras ocupam, tá até em destaque rosa, 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% do quadro de executivos nas empresas analisadas pelo estudo da Ethos de 2016. E aí vê mais, né? Apenas 1,6% dos gerentes são mulheres negras e 0,4% de executivos são 2 mulheres negras entre 548 diretores. Então, se você observar bem, as imagens também denotam, né, essa disparidade. A atividade 2, né, tem aqui mais um texto da Carol Ito, mostra: algumas iniciativas no Brasil promovem pontes entre mercado e as pessoas negras. Empregue Afro, o iBrasil, aqui o Afrotrampos, o CIRT, o Feira Preta. Então, o texto 2 traz dados sobre pessoas negras no mercado do trabalho e a imagem aqui, né, traz o quê? As iniciativas para promover a igualdade. Com base nos dados do texto, você avalia a participação das pessoas negras em cargos importantes das empresas de que maneira? Como você avalia isso? Vou aguardar que vocês analisem e façam e volto a seguir comentário, ok?
Voltei, gabaritar contigo, atividade 2. Então, o que nós temos? A participação das pessoas negras em cargos importantes das empresas ainda é o quê? Muito pequena, perto da quantidade de pessoas negras no Brasil. E poderia ser bem maior se houvesse uma iniciativa efetiva das empresas para as questões de equidade. Então, com base nos dados e nessa imagem da Carol Ito aqui, né, a gente pode fazer essa avaliação. No texto 3, eu te convido para mais uma leitura. Vamos lá? Então, vamos ver o que diz o defensor público. Defensor público abre ação contra programa de trainee para negros. A ação pede condenação do Magazine Luiza por discriminação. O defensor público federal Jovino Bento Júnior pediu que a Justiça condene o Magazine Luiza a pagar 10 milhões em indenização por praticar suposta discriminação ao lançar um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Em ação civil pública, aberta ontem, 5, na Justiça do Trabalho em Brasília, Jovino Bento de Araújo argumenta que o programa viola a Constituição ao discriminar trabalhadores em função de cor. A contratação exclusiva de trabalhadores de determinada raça ou etnia, em detrimento de outras, ao invés de promover igualdade de oportunidades, gera exclusão de determinados, muitos no caso, grupos de trabalhadores, diz o defensor. E alega que há um dano moral coletivo em relação aos trabalhadores que não se autodeclararam negros ou pardos e que diz que o programa de trainee diminui o trabalhador que vê negado acesso ao mercado de trabalho simplesmente pela força da cor da sua pele. Então, a fonte da reportagem é a Agência Brasil, você pode checar. E aí chegamos a uma atividade mão na massa. E vamos lá? Então, como vai ser? Temos a hora do debate, em que você vai retomar os argumentos apresentados nos textos. Dividimos a turma em 2 grupos para argumentar sobre a seguinte questão. Questão: programa de trainee para negros no Magazine Luiza, ao ofertar vagas apenas para negros, promove racismo reverso? Essa é a questão. O grupo 1 vai elaborar 3 argumentos para reafirmar a importância e a necessidade do programa trainee apresentado pela empresa. O grupo 2 deve elaborar ao menos 3 argumentos contrários ao programa apresentado pela empresa. E cada grupo terá 5 minutos de preparação e 5 minutos de apresentação. Após a primeira rodada de discussões, os grupos serão invertidos. Para auxiliar, nós temos um quadro, síntese da discussão. Argumentos que justificam a necessidade do programa trainee e argumentos contrários ao programa trainee para negros, ok? Então, enquanto você faz aí, eu te aguardo aqui, combinado?
proposta qual é? Um debate. Então, o que você fez? Você e seu grupo escolheram pertencer ao grupo 1 ou ao grupo 2. E o que cada grupo deve fazer? Elaborar 3 argumentos para reafirmar o quê? A importância e a necessidade do programa Trainee. Então, aqui, ó, a importância do programa, registra aqui os argumentos. Se você pertence ao grupo 2, o que você deveria ter feito? Elaborar 3 argumentos contrários ao programa apresentado pela empresa. Então, você deveria elaborar ali. Quando falamos de argumento, o que nós estamos falando, né? A questão é, programa de trainee para negros do Magazine Luiza leva a ofertar vagas apenas para negros. Se isso promove um racismo reverso. Então, ao longo do texto, nós vimos o quê? Alguns conceitos em relação a isso, né? Então, aqui, por exemplo, ele diz assim: para haver racismo é preciso haver relações de poder quando os oprimidos reivindicam seus direitos. Então, se eu fosse usar um argumento de autoridade, por exemplo, eu poderia pegar a fala aqui da autora do livro Pequeno Manual Antirracista, a Djamila Ribeiro, citá-la dizendo que é ilógico o conceito de racismo reverso. Se eu fosse usar outro argumento de autoridade, eu poderia dizer que Aristóteles, né, o famoso filósofo, citando assim, diz que tratar desigualmente os desiguais para que se possa promover a equidade. Então, seria um tipo de argumento que eu poderia usar. Eu posso também usar um argumento de exemplificação. Então, poderia citar, né, que o caso ocorrido com o Magazine Luiza, né, poderia usar um argumento estatístico, citando que eles alegam que 53% do quadro de funcionários são pretos e pardos e 16% só ocupam cargos de liderança. Poderia também citar aqui, ó, o argumento do Davi Tangerino, né, falando aqui, ó, sobre negar ou obstar emprego em empresa privada, né, o que ele disse sobre o emprego. Eu poderia usar outros argumentos, como aqui, ó, que é de domínio público, né, falando da ação formalizada. O que ela postou no Twitter, eu poderia usar, então, como argumento de exemplificação, que discriminação na contratação em razão da cor da pele é inadmissível, né? Uma vez publicado no Twitter, é do domínio público. Então, os argumentos que você vai colocar aqui são os mais diferenciados possíveis, você escolheria. Mas o que é imprescindível é você determinar argumentos que justificam a necessidade do programa e argumentos o quê? Contrários. Então, é muito importante isso. E agora, com base nisso, vamos às apresentações. De maneira que cada grupo tem 5 minutos para se apresentar, tiveram um tempo para preparação. Feito essa primeira rodada, como a gente chama de apresentação, o que nós vamos fazer na hora do debate? Nós vamos inverter. Então, quem era do grupo 1 será do grupo 2. Então, agora, o pessoal do grupo 1 vai passar a ser grupo 2 e vai ser o quê? Contrário ao programa de trainee. E vice-versa, ou seja, quem era do grupo 2 será favorável ao programa de trainee. Exercitar a argumentação na hora do debate é importante até para treinamento de produção textual. Para concluir, temos outra matéria publicada pelo G1 mostra a análise de advogados que o programa de trainee cumpre um papel constitucional, visando diminuir as desigualdades raciais e sociais. Segundo Daniel Teixeira, advogado especialista em Direito Público do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, a Constituição estabelece como norma a necessidade das empresas de combaterem as desigualdades sociais. Abre aspas. A Constituição Federal traz no artigo 170 os princípios que regem a ordem econômica e, entre eles, no inciso 7, está a redução das desigualdades sociais. Então, como se trata de um artigo que rege a ordem econômica, as empresas devem obedecer
elas precisam cumprir essa norma. Um princípio é uma norma e tem ainda mais importante quando está na Constituição Federal. Disse: vale ressaltar que o Ministério Público do Trabalho concluiu que a matéria não apresenta nenhuma violação trabalhista, mas promove uma ação afirmativa, portanto amparada constitucionalmente. Para você checar mais sobre isso, você acessa a G1 Globo, ok? E o que aprendemos? Lemos e interpretamos reportagens sobre a polêmica de um programa de trainee para negros, debatemos sobre as posições oferecidas pelos textos, criando um posicionamento próprio sobre o tema do tema. E o que fizemos? Sintetizamos as posições apresentadas no debate. Neste vídeo, falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.